mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Graças a Deus, devemos ser gratos a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito no nosso meio. Louvado seja Deus. Nós vamos adorar a Deus, irmãos, com mais um hino 200, hino de número 300. Hino 300. Jesus sim vem do céu em glória, Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã
raia. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Jesus se vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Aí nós vamos louvar o Senhor. Já fica aí preparado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito. Nosso Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Feliz com Jesus, irmãos? Amém. Feliz por ter gente nova, né? A gente eu conheço, seu esposo também. Glória a Deus. Nós congregamos lá quadrangular, em Platão, se não me engano. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, fique à vontade. Aqui o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir e usar o povo do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Hoje, pelo mundo, se comemora o dia da Páscoa, o domingo de Páscoa, né? O domingo de Páscoa. Mas, muitas vezes nós vemos tantas pessoas comemorando de maneira errônea. Nós vemos tantas coisas acontecendo por esse mundo afora que, se olharmos pelos olhos da carne, a vontade de voltar para trás. Nós vemos pessoas, famílias sofrendo, passando por lutas, por dificuldades,
pensamos, alguns pensam dessa forma, mas por quê? Até onde vai o sofrimento? No dia em que Jesus ressuscitou, aquelas mulheres, ao chegarem naquele túmulo diante dele, elas buscavam alguém que já não estava mais ali. Glória a Já havia Deus. partido para a glória. Aleluia. E os anjos, o anjo que estava sentado ali esperando por ela, dizia: ei, mulher, a quem tu procuras? Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele veio, cumpriu o seu ministério por 33 anos. E no final exato dos 33 anos, a promessa do Senhor se cumpriu. Aleluia. Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu único filho pelos meus pecados, pelas minhas culpas. Ele entregou o seu único filho para que pudéssemos estar aqui nesta noite para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Amém. Glória a E muitas Deus. vezes o mundo aí fora tem louvado e glorificado ao mundo as coisas mundanas da Deus neste mundo. Mas muitos se esquecem que quando se levantam pela manhã e olham pelo espelho, a primeira coisa que vejamos é o quê? A imagem e a semelhança do Deus vivo. Porque eu e você fomos chamados e criados por Deus e sermos a imagem e a semelhança do Senhor para darmos glórias a Ele. A primeira coisa que nós vemos ao acordar, abrir os nossos olhos, nós podemos contemplar toda a obra da criação, toda a obra do Senhor, simplesmente para mim e por você. Tudo isso Deus criou e entregou para que nós pudéssemos estar aqui, para sermos servos de Deus. E não apenas crentes, como muitos dizem: ah, eu sou crente. Ah, é, você é crente? Sou. Mas o que você tem feito para agradar a Deus? Quais são as suas atitudes diante do mundo aí fora? O que você carrega? Qual é a cruz que você tem carregado? Ou será que você tem cortado um pedacinho dela todo dia para ficar na sua vida? Mas no dia do juízo final, aquele pedacinho que nós cortamos vai fazer falta para atravessar todo mundo. É verdade. Precisamos nos colocar diante da presença de Deus acima de tudo, como homens e mulheres de Deus. Não apenas como os crentes, mas como servos do Senhor, para fazer a diferença e sermos diferentes nesse mundo fora. Amém? Eu te convido a ficar de pé. Abra a palavra do Senhor. No Salmo 110. Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Ainda dizia agora há pouco, né? Nosso irmão, nós congregamos juntos na quadrangular. E é muito bom, feliz ver que a sua família permanece na presença do Senhor. Não importa as lutas, as dificuldades que você passou. Não importa quantas vezes te apontaram para você e te criticando ou almejando coisas que você conquistou. Porque aquilo que Deus colocou na sua mão é seu, ninguém pode tirar. Amém. Glória a Apenas Deus. creia que o Deus que te deu, homem nenhum pode tirar. Amém. Deus colocou na sua vida, no seu caminho, ainda que o inferno se levante contra você, contra a tua família. Ninguém pode Jesus é fiel. porque você foi selado por Deus. Glória a A Deus. sua vida não pertence a você, mas pertence ao Senhor. Amém. Apenas creia, amém? Vamos fazer a menção da palavra do Senhor Jesus. Salmo 110, capítulo 1. A palavra de Deus nos diz assim: e disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado. queremos te louvar, meu Deus, por cada um. Olha aí, Senhor. Queremos te glorificar, meu Nós Deus, te pela tua glorificamos, igreja que nesta Pai. noite se reúne diante de ti com Porque o humildade Senhor de é Deus, coração. aleluia. Não podemos dizer nesse mundo aí fora que só o Senhor é Deus e não há outro além de ti, digno de receber o Nós louvor e a estamos na adoração dependência da do tua Senhor. igreja. Somos carentes da Espírito tua presença, Santo. somos necessitados da tua Trabalha, presença em nossas Senhor vidas. Amém. Ó Deus, que as portas do inferno se Usa os fechem, teus mas servos que o nessa Senhor noite. prevaleça em nossas vidas, Fala conosco. que a tua glória enche este lugar. Aleluia. Nós, pelo teu poder, repreendemos todo espírito de Glória a enfermidade, Deus. repreendemos todo espírito, Pai querido, de incredulidade. Que o É, Senhor meu venha Deus. derramar a
unção do teu poder, a unção do Fecha a boca Espírito do Santo leão, de Deus meu Pai. sobre a tua igreja nessa Amarra o noite. valente. Em nome de Jesus. Pode se sentar por um instante, amém? Glória a Não Deus. vou demorar muito, já fazemos a missão, mas e disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos. Quantas pessoas têm se levantado contra você? Quantas pessoas têm criticado o teu andar, o teu proceder, o teu falar? Quantas pessoas, muitas vezes, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família, os nossos vizinhos, nossos parentes, são os primeiros a nos criticar. Ei, lá vai de novo para a igreja. Lá vai mais um dia para a igreja. E pensa assim, mas vai para a igreja toda semana, ele está passando por luta, está passando por dificuldade. Mas eu digo a você, irmãos, que deserto não é lugar de fazer nada, mas é apenas um lugar de travessia. E todo servo de Deus, ainda que você esteja passando pelo deserto, ainda que esteja passando pelo vale da provação, jamais abra mão daquilo que Deus te deu. Jamais olhe para trás, jamais volte para trás. Esqueça daquilo, das promessas do Senhor em tua vida. Porque Deus, as suas promessas vão se cumprir. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, cada vírgula, cada pontinho vai cumprir em nossas vidas. Glória a Jesus. Basta apenas crer e esperar o tempo de Deus. Amém. Ah, pastor, mas esperar o tempo de Deus é tão difícil, é? A coisa mais difícil de se fazer é esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Muitas vezes você tem orado pela sua família para servir ao Senhor ao teu lado. Eu tenho orado para que a minha esposa venha acompanhar-me diante de Deus. Mas é o tempo de Deus. Amém. É esperar a vontade do Senhor. Não adianta querermos dar um empurrãozinho. Não adianta querer ajudar a Deus a fazer a vontade do Senhor. Espera com paciência no Senhor. Que Deus Aleluia. abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Boa palavra, né? E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel e Ele vela pela sua palavra, né? E nós adoramos a Deus. E ontem chegou até a mim um pedido de oração. E eu quero pedir à igreja que esteja orando por esse casal. E eu falei para a mãe deles, para a mãe do rapaz, olha, irmão, às vezes para mim é impossível, mas para Deus nada é impossível. É o irmão Israel e a irmã Tamara, né? Eu creio que a irmã Noema até conhece esse casal. Mas nós vamos estar orando para que Deus possa quebrar todas as muralhas. Em nome de Jesus. Né? Todo demônio que está tentando se andar com aquele casal, ele vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Nossa irmã Lidia vai estar orando a Deus, louvando a Deus, o missionário, e fazendo aquilo. Já nós vamos ouvir também a palavra de Deus. Hoje eu senti de convidar o presbítero, minha esposa, né? E família, né? Que pensa, né? Eu veio e trouxe a família toda, isso aí que é bênção, né? Glória a Deus. Para estar ministrando a palavra e dando testemunho do que Deus fez no meio da parentela dela, na vida da filha dela, né? Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amém? Glória a Deus. É maravilhoso estarmos aqui mais um domingo, né? Comemorando a ressurreição de Jesus Cristo. E é maravilhoso, é poderoso, né? Não tem nada mais gratificante de estarmos aqui na casa do Senhor. Hoje a nossa líder, a Elma, não está presente. E o Espírito Santo nos capacita, amém? Amém. Eu amo este louvor, momentos de glória, porque hoje nós podemos dizer que nós estamos vivendo momentos de glória, comemorando a ressurreição de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Aleluia. A igreja que souber, me ajude. Glória a Deus. Oh, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Estava sem internet.
Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Espírito Santo. Momento de glória. Aleluia. Aleluia. As palmas adoram o Senhor. Amém? É momento de glória, igreja. Ele ressuscitou. Ele reina. Ele está vivo. Amém? O céu se abrindo, ouço os anjos cantando. Somos o povo escolhido, vestidos de branco. Pois é chegado o momento, é o momento de glória. Face a face com ele, a nossa vitória. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Por toda a eternidade, louvemos seu nome. Seu nome é Jesus. Um nome maravilhoso, o Criador do universo, todo poderoso, todo poderoso. Aleluia! Vejo o céu se abrindo, ouço os anjos cantando. Somos o povo escolhido, vestidos de branco. Pois é chegado o momento, aleluia, é o momento de glória. Face a face com ele, a nossa vitória. Ele agora, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Por toda a eternidade, louvemos teu nome. Teu nome é Jesus. Um nome maravilhoso. O Criador do universo, todo poderoso. Todo poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória ao Rei. Pecado. Glória ao Rei. Pecado. Glória ao Rei. Por toda a terra. Amém. Aleluia. Glória ao Rei. Glória, glória. Glória ao Rei, glória ao Rei, por toda a terra, amém. Aleluia, glória ao Rei, aleluia, glória ao Rei, glória ao Rei, por toda a terra, amém. Glória ao Rei, glória a Deus. Glória ao Rei, glória ao Rei, por toda a terra, amém. Bendito seja Deus. Aleluia. Vai cantar a glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus.
Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Glória ao Rei. Glória ao Rei. Glória ao Rei. Glória ao Rei por toda a terra. Amém. Glória ao Rei. Glória ao Rei. Glória ao Rei por toda a terra. Amém. Glória ao Rei. Glória ao Rei. Aleluia. Glória ao Rei por toda a terra. Amém. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Bendito é o teu Glória a nome, Deus. Senhor. Esse louvor é um louvor simples. Glória a Deus. O microfone tá ligado aí. O azul. Glória a Deus. É um louvor simples, eu creio que vocês conhecem mais de uma. É um louvor profético. Vai dar tudo certo. Porque ele venceu a morte. Ele venceu o inferno e deu tudo certo. É por isso que estamos aqui nessa noite. Amém? Amém. Aleluia. A igreja conhece e pode louvar comigo. Amém. Aleluia. Eu trouxe um louvor mais simples para esse domingo. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde. E dá tudo certo. Creio, Cristo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Declare. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, creia, igreja, vai dar tudo certo. Declare, é profético. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus.
tudo certo. Declare, igreja, que já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Declare com o seu coração. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. Deu tudo certo. Já deu tudo certo. Eita glória, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor, Pai. Maravilhoso. Nós vamos ver Senhor, que a tua nós igreja, estamos aqui de passagem, porque já tem uma terra prometida para nós, para os salvos do Senhor, amém? Estamos apenas de passagem, apenas para adorá-lo. Como Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho, até se cumprir a vinda do Senhor. E nós iremos para um lugar onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, aonde não haverá dor. Amém? Glória a Deus. Senhor é bom. Glória a Jesus. Aleluia. Além do que
Aleluia. Aleluia. Isso vai acontecer conosco, irmão. Glória a Deus. Não haverá, naquele lugar não haverá choro, Aleluia. não haverá lágrima, não haverá morte. Oh, Aleluia. glória a Deus. E a igreja do Senhor aguarda isso, irmão. Aleluia. Nós estamos aqui na esperança, Sim, meu Pai. aleluia, de um dia olhar para esse muro que é de jaspe, olhar para a rua que é de ouro. Por isso que eu digo, irmão, coisas grandes nos esperam. Aleluia. Tem muitas pessoas desistindo no meio do caminho, mas ele esqueceu que o Senhor fez uma promessa. Coisa grande está reservado para nós. Amém. É coisas que nenhum homem da terra, com toda a sua sabedoria, pode nos dar. Mas esse Deus que nós servimos tem reservado para nós. E eu vou pisar nessa rua de ouro, irmão. Amém. Eu vou ver esse muro de jaspe, aleluia. A Bíblia diz que é uma beleza que não tem fim. E você vai contemplar tudo isso, irmão. O segredo, irmão, é não desistir. Vem as provas, vem as lutas, mas não parta a sua cruz. Vai com ela até o fim. Porque um dia a Bíblia diz que nós trocaremos todo o nosso sofrimento por uma coroa de glória. Aleluia. É para o salvo, irmão. Isso não é para o mundo, não. É para o salvo. É para aqueles que estão aguardando o Senhor. Aleluia. E se nós não for o encontro dele, ele virá ao nosso encontro. Aleluia. Aí ele nos fez uma promessa, irmão. E é o único homem que faz promessa e cumpre é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. É ele. Irmãos, nós louvamos a Deus pela vida do presbítero José Filho, sua família. Deus abençoe a vida de vocês. Trouxe a sogra, esse genro aí, trouxe a mãe, né? Trouxe a mãe dele, trouxe a esposa, os dois filhos, né? Sobrinha, que benção, olha pra você ver. Isso é sinal que, como ditador, da onde o gato vai, leva as unhas, né? Ele está cuidando direitinho, isso é bom. Está ali o nosso irmão geral também, né? A Viva agora apareceu. Nós louvamos a Deus pela vida dele. Poliana, né? Domingo passado, alguém sentiu falta dela aí, Maú já está aí conosco. E nós louvamos a Deus, irmão. Como nós vamos receber esses irmãos? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais um. Amém? Vamos ouvir uma saudação ao presbítero? Amém? Davi José Filho. Logo após o presbítero, minha esposa adora o Senhor com hino. E nós vamos escolher nossos dízimos e nossas ofertas. E já passava a palavra em nome de Jesus. Bendito. A paz, Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus aí diz amém? Amém. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, tá? Ter essa honra de estar aqui juntos em comunhão, em união, no mesmo propósito, na mesma visão, que é buscar Jesus, né? Amém. E estar aqui junto com os irmãos, tive a oportunidade de servir com o João na quadrangular, com a Noêmia também, né, Noêmia? A Shalom, tivemos muito tempo junto. E hoje nós estamos aqui junto com vocês, é um prazer, obrigado pelo convite, viu? De estar com o povo de Cristo, né? Louvando, adorando o Senhor Jesus. Aleluia. Porque vale a pena, né? Porque nós viemos aqui para adorá-lo. Viemos Aleluia. aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Abra o seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Né? Não deixe o inimigo roubar a semente. Porque eu tenho certeza que nós vamos contar um dos testemunhos que o Senhor, né, trouxe à nossa vida. Nós temos vários testemunhos, mas esse eu tenho certeza que é para a honra e glória do Senhor, para acrescentar Amém. muito nas nossas vidas, né? Amém. Para aumentar a nossa fé. Aleluia. Hoje nós estamos aqui para a honra e glória de Deus, glorificando, exaltando o nome dele através desse testemunho. Amém? Porque é só o Senhor
é um verdadeiro milagre. A minha esposa, a Graziela, vai contar um pouquinho do testemunho. E eu tenho certeza que vai ser para a honra e glória do Senhor. Amém? É um prazer estar com vocês aqui. Estou muito feliz de conhecer mais um dos irmãos em Cristo Jesus. Meu coração está alegre de estar junto com vocês aqui. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Isso aí, irmão. Deus é fiel, né? Amém. E depois, eu quero convidar esse casal, irmão. Irmãos, ele esteve lá em casa e quando ele começou a falar do que Deus fez, eu comecei a pensar, meu Deus é grande, mas eu não sabia que ele era tão grande assim. Irmãos, eu sempre falo aqui na igreja, a nossa fé, nós não podemos deixar nada abalar ela. Ainda que o médico disse assim, olha, vai morrer, mas a sua fé tem que ser aquela, mas vai viver. Porque muitas das vezes, irmãos, quando os médicos falam, nós pensamos assim, acabou toda a esperança. Mas eu louvo a Deus, irmão, o que aconteceu na vida da filha da irmã, que ela vai contar aqui. Eu creio que os médicos falaram que não tinha jeito. Mas aonde termina o agir do homem, é que começa Deus a trabalhar. Amém. Glória a Jesus. E Deus cuida dos justos dele aqui na terra. Às vezes eu sempre falo para a pessoa, irmão, às vezes você não tem a fé para receber esse milagre, mas vai pela minha fé. Porque a minha fé é aquela, irmão, daquilo que eu não estou vendo, mas eu creio. Porque Jesus não morreu em vão, não. A razão de nós estar aqui, porque alguém deu a vida na cruz por nós. Amém. E para nós, hoje já ressuscitou há quantos anos, irmão? Bendito é o nome. E ele vive, irmão. E por isso que a irmã está aqui para ter esse testemunho, é porque realmente Jesus vive. Amém. Aleluia. O nosso Deus que nós servimos, presbítero, ele não está de cabeça para baixo. Aleluia. Ele não está pregado mais na cruz. Aleluia. Mas ele vive. Glória a Deus. E ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Amém. Às vezes alguém fala assim, eu estou orando, mas Deus não está me ouvindo. É aí que você engana, irmão. Quando a luta está bem travada, é aí que Deus está mais perto de você. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu sempre digo, deserto não mata crente, prova não mata crente, luta não mata crente. Isso vem para aumentar a nossa fé. Eu tenho certeza, irmão, que depois de tudo que aconteceu, como a vida desse casal mudou na presença de Deus. Amém. Porque às vezes não há momentos que Deus aperta o parafuso, é para provar a nossa fé. Vamos ver se eles me servem mesmo, né? E muitas das vezes, irmão, Deus vai naquele que nós mais amamos. Às vezes você pensa, mas casou, ama mais a mãe. Não, eu sempre digo, quando o inimigo não pode comigo, ele vai em um que vai me atingir. Ele pode ir na minha esposa, pode ir no meu filho. Então, nós devemos estar sempre orando e cumprindo a nossa família de oração. Amém, Jesus. Porque a fúria do inimigo às vezes não é com a nossa família, é conosco. Mas até aqui Deus tem nos ajudado e tem nos colocado de pé. Por isso eu falo, irmão, não perca a sua fé. Não perca. Ainda que venha alguém usado pelo inimigo, para com isso, não vai ter jeito não. Desiste. Mas é nessa hora, irmão, você tem que aprender, fora de mim, Satanás. Porque quem está comigo é maior do que a minha luta, é maior do que os meus problemas, e eu vou vencer. Aleluia. É essa fé, irmão, que nós devemos ter. Amém? Vamos ouvir minha esposa para adorar o Senhor. Nós vamos escolher nossos dízimos, nossas ofertas, para louvor e glória do Senhor. Nossa irmã Noema leva a Deus em oração, abençoando nossos dízimos, nossas ofertas nessa noite, para a manutenção dessa obra. Amém? Glória a Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, Pai amado, nós te damos graças, ó Pai, por essa oportunidade de participar, Sim, meu Deus. meu Deus, da casa do Senhor, Em nome de com Jesus. os nossos dízimos e ofertas a Ti, ó Pai. Nós consagramos ao Senhor
E pedimos ao Pai querido que abençoe os teus filhos que Sim, não meu têm Pai. condições hoje para ofertar, mas que eles também sejam abençoados por este tempo que eles estão dedicando ao Senhor aqui Verdade, nesta Jesus. casa, Senhor. Abençoa a tua igreja. Em nome de abençoa Jesus, cada meu vida Deus. que entrou por esta porta. Eu creio, meu Ao Pai. sair daqui, vão sair cheios do poder do teu Espírito. Amém. E declarando a vitória. Abençoa, Pai, todos e também o salário dos nossos Em irmãos. nome de Jesus, Eu meu oro Deus. em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos na igreja, não conhecemos. Amém. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. É, meu Deus. É madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final de estrada, desabaram tantos sonhos, tantos planos. As lutas são demais e no teu rosto eu vejo lágrimas rolar. Oh, glória. Mas filho, não desista de lutar. Eu estou contigo até
É só nas mãos do Senhor que nós descansamos, né? Graças a Deus. Irmãos, vamos ouvir nosso irmão Graziele. Nessa noite nós queremos orar. Graças a Deus. O irmão Michel também está aí, né? Glória a Deus. Curada, viu, pastor? Curada, isso aí é. Para Deus não é nada, né, irmão Michel? Irmão daquele irmão Graziele, né? Missionário Graziele, né? Cabeça. Aleluia. E eu creio que a onda ela está passando, ela está dando testemunho. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Que é coisa grande. Aleluia. É só o nosso Deus que faz isso, irmão. Nós vamos orar por ela? Amém. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar a tua serva. Amém. Meu Pai. Usa a tua serva mais uma vez, ó Pai. Como o Senhor já tem usado. Sim, meu Deus. Usa ela nesta noite, Senhor. Sim, meu Pai. Que ela seja um canal de bênção para a tua igreja aqui nesta noite. Glória a Deus. Senhor, quando ela abrir a sua boca, não é ela que vai falar, mas é o Sim, Senhor. meu Deus. Amém. E eu passo aos teus cuidados, Senhor. Amém. Usa, meu Deus, conforme o teu querer. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Agradeço a oportunidade, primeiramente ao Senhor, né? E também aos pastores. O pastor que falou com meu esposo e nos convidou. Agradeço ao bispo Everton, né, que nos liberou para podermos estarmos aqui. Estamos debaixo de bênção, né, da autorização dele, para podermos glorificar o nome do Senhor, né? A palavra diz, o irmão, né, nós congregamos lá na quadrangular, ele leu o Salmo 110 e a palavra diz no Salmo 111, né, louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor, Deus de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Então nós temos que contar aquilo que nós temos vivido, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Então tudo que vai ser falado aqui é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Nós temos até que horas? Meia-noite? Brincadeira, mas até Termina às 8. Amém, amém. Porque tudo com ordem e decência, né? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, uma palavra bastante conhecida de toda a igreja. Livro de Êxodo, capítulo 2. Como o pastor me apresentou, meu nome é Graziela, sou casada com o José Filho há 18 anos. Temos 2 filhos, a Ana Luísa, que fez 16, o José vai fazer 14 agora em maio. Eles, né, só deles terem nascido já é um milagre, porque pela medicina todos dois, tanto eu quanto meu esposo, somos estéreis, né, estéreis. Não inférteis, mas estéreis, né? Então, pela medicina, era impossível nós termos filhos. E temos 2 filhos que o Senhor decidiu que eles deveriam nascer para cumprir um propósito. Então, e assim foi feito para a glória do nome do Senhor. Vamos ler, né, a palavra, livro de Êxodo, capítulo 2, uma história bastante conhecida, o nascimento de Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo mais, porém, escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe haveria de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no
suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e viu a sua criada e a tomou, e a enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu um menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, para que crie este menino para ti? E a mulher de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Podemos aceitar. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. O Espírito Santo nesta noite possa, Senhor, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, trabalhar através desta palavra em nossos corações. Que nós possamos aprender e nos alimentar de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Que seja para a tua honra e tua glória. Amém. Essa é uma palavra bastante conhecida do povo de Deus. É o nascimento de Moisés. Nós sabemos que havia um decreto do inimigo, né, contra o povo de Deus. O povo hebreu crescia na terra do Egito. E Faraó, já pela segunda vez, ele tenta matar, né, o povo. Primeiro ele dá uma ordem para que as crianças fossem mortas, e depois ele manda que as parteiras matassem todos os meninos homens que nascessem. E as parteiras não tinham coragem, não tiveram coragem, né? Eu creio, por ouvir falar no poder de Deus, elas temeram fazer o que Faraó mandou e desobedecia. E Faraó tentava entender o que acontecia, e a resposta foi: elas são mulheres fortes. Quando chegamos, elas já tinha dado a luz, então não tinha como. Então ele mandou que todos os meninos fossem jogados, né, no rio. Todo menino varão que nascesse fosse morto. Então o que eu quero dizer? O que o Espírito Santo quer dizer para a igreja nesta noite? Havia sobre as famílias do povo de Deus um decreto de morte. Decreto feito pelo inimigo. E hoje não é diferente sobre as nossas casas. É verdade. O inimigo peleja contra a nossa família. Falou aqui um pastor, confirmando a palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Que há um decreto do inimigo contra as nossas famílias, contra os nossos filhos, contra a nossa casa. Só que aqui houve uma mulher que se levantou contra esse decreto. Aleluia. A minha vizinha pode entregar, a minha parente pode entregar, mas eu não entrego o meu filho. Essa mulher decidiu em uma época difícil, porque nessa época as mulheres não tinham poder de decisão como tem hoje. Essa época a família era patriarcal. Quem decidia, quem dava ordem, quem mandava era o homem. Mas ela decidiu. E a palavra não fala, mas a gente pode imaginar que toda a família cooperou para que Moisés ficasse vivo. Porque era um plano de Deus. Aleluia. Era um plano de Deus. A última palavra quem dá é o Senhor. Aleluia. O pai ficou quieto. A irmã ficou calada. O irmão ficou calado. Porque a palavra diz que ela já tinha filhos. É tanto que a irmã segue o cestinho, vê onde coloca o cestinho e fica a observar o que vai acontecer com o irmão.
ela já tinha filhos, mas ela decidiu se levantar contra um decreto do inimigo. Hoje a gente vê governos fazendo decretos para acabar com as nossas famílias. Hoje a gente vê o mundo armando laços para acabar com as nossas famílias. Mas é difícil hoje achar uma mulher assim, achar uma família assim. Porque hoje o inimigo espalhou dentro das casas o individualismo, o egoísmo. A salvação é individual. Só que não é isso que a palavra diz. Não é nesse sentido. Temos que lutar pela nossa família. Temos que lutar pela salvação dos nossos, daqueles que amamos. Era um bebê. Quantos bebês morreram nessa época? Mas essa mãe decidiu: o meu não. O meu não. E toda a família cooperou para que isso acontecesse, para que a vontade de Deus acontecesse. Havia um decreto sobre o meu casamento, sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, que nós não teríamos filhos. A medicina, a última palavra da medicina, porque ele chegou a questionar: vamos fazer então infertilização? A medicina falou: não, ela não vai gerar nem assim. Jesus. E para a glória de Deus, eu tenho 2 filhos. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Só que receber a promessa do Senhor já não é fácil. Mantê-la viva é mais difícil ainda. É com o joelho no chão. Porque Deus é fiel. Amém. Aquele que prometeu, Ele cumpre o que prometeu. Glória a Deus. Mas há um preço a se pagar. Há um preço de jejum, há um preço de oração. E desde que nós tivemos nossos filhos, nós temos muitos e muitos testemunhos para contar, para que eles chegassem na idade que eles têm hoje. Mas nós vamos contar o último. E não foi diferente. Eu não tive que ter uma atitude diferente da mãe de Moisés. Eu tive que crer. Porque eu creio que ela criou Arão, Miriam, segundo os costumes dos judeus, ensinando a Torá. Eu creio que o momento que Deus permitiu que Moisés ficasse com ela, quem é mãe sabe que no momento que a gente está amamentando, ali aquele momento é só entre mãe e filho. Então naquele momento eu creio que ela falava do Deus de Israel para Moisés. Eu creio que ela ensinava para Moisés tudo que ela sabia, vivia e conhecia de um Deus poderoso. Então Moisés, quando ele foi para a casa de Faraó, ele já sabia quem era Deus. Ele já conhecia, ele já tinha ouvido falar de Deus. Assim como nós também educamos os nossos filhos na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. O inimigo teve que educar, teve que ensinar Moisés toda a ciência, toda a lei do Egito. O inimigo teve que ensinar Moisés a liderar, porque ele tinha nascido para libertar. Aleluia. Então não importa qual é o decreto que o inimigo colocou, declarou sobre a tua casa, sobre a tua família. O importante é o que Deus declarou na palavra. Porque Deus diz na palavra dele: os filhos são herança do Senhor. E nós não criamos filhos para povoar o inferno. Seja você pai, mãe ou filha. Não sei se você é casado, se já tem filho, mas essa palavra não é só para mãe nem para pai. Essa palavra é para quem crê. É para quem crê que quem te prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. E Moisés, Deus, deu a estratégia à mãe e à família.
protegeu aquela criança enquanto pôde, depois foi confiar no Senhor. E daí para frente foi com o Senhor, e a gente sabe como acaba. E um dia nós fomos pegos de surpresa pelo decreto de morte dentro da nossa casa. Porque por várias tentativas, né, a nossa primogênita, a Ana Luísa, desde os 2 anos e 5 meses, o inimigo tenta contra a vida dela. Só que todas as tentativas frustradas, para a glória do nome do Senhor. Amém, Jesus. Né? Glória a Deus. E quando foi ano passado, no mês de junho, ela foi numa terça-feira pro treino de vôlei, e ela voltou reclamando que as mãos estavam ásperas. Eu falei, deve ser o pó da quadra, alguma alergia. Toma banho, lava as mãos, passa um creme, vai dormir. E assim foi. No outro dia ela já amanheceu com os olhos vermelhos e a boca inchada. Nós vimos, fizemos piada um pouco, eu não levei a sério. O menino tinha consulta, o José, ele tinha consulta. E na parte da tarde, quando foi por volta de 1h30, a boca dela já estava totalmente inchada e os olhos cor de sangue. Eu chamei a Thaís, falei a minha sobrinha, falei, Thaís, vamos comigo, você fica com o José na clínica e eu levo a Ana para o hospital. E quando nós chegamos na clínica, aí a médica que ia avaliar o José, ela olhou a Ana Luísa prostrada no carro e falou, não, você não vai levá-la para o hospital, eu vou avaliar ela aqui mesmo. Olhou e falou, Graziela, é uma alergia que está começando com conjuntivite. Nós vamos entrar com um antialérgico e aí amanhã ela já vai começar a ter reação, mas qualquer coisa você liga. Eu falei, tá bom. E ela foi para casa prostrada e eu tinha entregado um jejum de 3 dias. Nós tínhamos um propósito, eu e minhas 2 irmãs, 3 dias de jejum pela salvação, né? Pela salvação e quebra de maldição. E mesmo assim eu deixei ela em casa e fomos cumprir o propósito. E houve confissão, e houve libertação. E na hora que eu cheguei em casa, ela estava muito pior do que eu deixei. E eu escutei claramente o inimigo falar, olha como sua filha está. Valeu a pena? E eu naquele instante, eu parei, pensei e eu falei, valeu a pena. Eu faria tudo de novo. Glória. Valeu a pena. E fui dormir, pensei, amanhã ela vai estar bem. Quando ela acordou, ela já acordou totalmente com a boca estourada. Na língua parecia que havia umas amoras, parecia amora. E aquilo, aí eu falei, vamos para o hospital. Meu esposo falou, eu vou com vocês. Chegamos no hospital, de hora em hora ela ia piorando. De hora em hora ela ia piorando. E o rosto deformando, e ela ia inchando. E os médicos não sabiam o que estava acontecendo. E eu creio que se tem uma coisa que o inimigo usa contra nós, é o medo. Verdade. Aqui, com certeza, toda a família teve medo. Porque se os soldados, se Faraó descobrisse essa criança, não seria só Moisés que morreria. Morreria todo mundo. Essa criança foi escondida, mas eles tiveram medo, porque eles eram humanos. Mas a palavra diz, eis que não vos dei espírito de medo, nem de covardia, mas de ousadia. Aleluia. Essa mulher foi ousada, mas o medo me cercou.
Quando eu vi o estado que a minha filha foi ficando, minuto após minuto, hora a cada hora colhia sangue, e os médicos, sem entender, eles não tinham resposta. Eles não tinham resposta. E tiravam muitas fotos dela, até que, por volta de 2, 3 horas da tarde, eu falei, nem mais uma foto. Falei, ninguém vai tirar foto. Eu quero saber o que ela tem. E eles, mas nós estamos tirando foto para mandar para o grupo de medicina, porque a gente não sabe o que sua filha tem. Eu falei, mas ninguém vai tirar foto. Ela está chorando, ela está sofrendo, ela está com dor, e vocês estão tirando foto e ninguém fala o que é. E por volta de 3, 4 horas, ela já estava totalmente debilitada. Veio um médico, se apresentou, cardiologista, e falou, mãe, eu sou cardiologista, a tua filha tem síndrome de Kawasaki, uma doença autoimune que ataca o coração. Então nós vamos entrar com uma medicação para proteger o coração dela. De 6 em 6 horas? De 6 em 6 horas ela tomava 6 AS, para que o sangue não coagulasse. Só que isso acabou que afetou os órgãos dela. O fígado dela foi muito machucado. E o diretor do hospital chegou para mim e falou, tira ela daqui, porque ela vai morrer. O diretor do hospital falou, leva ela para Belo Horizonte, põe ela no carro, você tem endereço lá? Eu falei, meu irmão mora lá, fala que você foi passar o final de semana, isso foi numa quinta-feira, e ela passou bom. E eu pensei, falei, Senhor, a palavra diz que o pai da mentira é o diabo. Se eu minto e levo ela daqui debaixo de uma mentira, e essa menina morre, como eu vou fazer? Eu falei, não, eu vou esperar. Ele não espera porque a fila do SUS é grande, ela vai morrer. Porque aqui não tem tratamento. Ela precisa de um frasco, ela precisa de 6 frascos de remédios. E esse remédio fica em torno de 30 mil reais. Não tem, aqui em Monlevade não tem. Nós vamos olhar se tem em Itabira ou se tem em Belo Horizonte, mas se tomar e não for Kawasaki, o remédio vai matá-la. E eu falei, meu Deus, mas eu ainda prefiro esperar. Falei com meu esposo, vamos esperar, vamos confiar em Deus. E quando anoiteceu, não tinha diagnóstico, era só o Kawasaki, cada médico falava uma coisa, não tinha remédio, não acharam os remédios, e eu falei, vamos levá-la. Eu falei, pode me dar os papéis, eu vou levar. Aí os médicos falaram, não, agora não dá tempo mais, agora é só com UTI, ela precisa ser transferida com uma UTI móvel. Agora é só liberando, só o SUS liberando. E a situação dela comoveu toda a equipe médica, porque eles largavam o plantão, eles não iam embora, porque tinha que ficar um diante do computador, porque o nome dela descia, eles tinham que evoluir. Os hospitais em Belo Horizonte não queriam aceitá-la, por causa do caso de Kawasaki. Então, na hora que chegava o nome dela para transferência, eles recusavam. Então, tinha que ter um sempre diante da tela para poder evoluir. Eles falam evoluir, né? Para colocar o nome dela de novo em cima. E eu mandei a foto para o bispo, o Wellington lá da Shalom, e aí começou um mover de Deus tão grande. Quadrangular, Assembleia de Deus, era Brasília, Espírito Santo, o pessoal de São Paulo, Rio
Janeiro, Deus levantou pessoas do país inteiro para orar. Porque essa guerra não era no plano terrestre, essa guerra era espiritual. Era um decreto que o inferno já tinha declarado morte sobre a vida da minha filha. Jesus. Mas se ela nasceu da maneira que ela nasceu, de uma forma tão especial, Deus não deixaria. Eu tinha que crer. Mas o medo me cercava, eu fiquei com medo. Quando eu aceitei levá-la para Belo Horizonte em qualquer situação, era porque o medo já tinha me dominado. Aí nós começamos a procurar todos os recursos humanos, porque Deus usa pessoas. Aqui Deus não usou a filha de Faraó, aquele que tinha decretado morte. Deus usou a filha dele para poder tirar um menino, para poder que um libertador sobrevivesse. Deus usa pessoas, igreja. A gente ora, a gente paga o preço de oração no nosso quarto, mas Deus usa um irmão que está lá fora. Ou às vezes Deus usa até aquele que não crê, mas para nos abençoar. E foi assim. Nós entramos em contato com várias pessoas e minha mãe se lembrou de uma prima, da filha de uma prima que trabalha no Santa Casa, e falou: Graziela, posso ligar para Carol? Falei: pode, mãe, liga. E ela desceu na sala onde que aceitava os pacientes. Na hora que ela entrou, ela falou que ela viu o nome, Ana Luísa Noronha, na tela do computador, e ele recusou. Na hora que ele recusou, ela falou não, porque aí já evoluíram e o nome dela voltou. E ela não puxa, é uma adolescente que está sofrendo, é minha parente, traz ela para cá. E aí o médico liberou. Depois de muita oração, igreja, depois do povo de Deus. Aqui não é sobre placa de igreja, não é sobre quem orou. Aqui é sobre o povo de Deus que se uniu em favor de uma vida. Amém, E muitas vezes nós temos nos esquecido disso. Muitas vezes nós temos julgado e nos esquecido de orar uns pelos outros. Porque é de igreja tal, porque é de igreja tal, fulano é que se vire. É verdade. Nós somos o povo de Deus, filhos de Deus, escolhidos e separados por um Deus poderoso. Amém, que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então ela foi transferida para o Santa Casa no dia seguinte. Depois de muita oração, ela foi transferida e lá ela chegou com um protocolo de que, primeiro, mantivesse ela viva, correndo risco de morte. Não era Kawasaki, foi um remédio errado que o médico receitou. E eu não li bula, não sabia nada, confiei, dei ela a medicação. No segundo comprimido, em 24 horas, a minha filha estava quase morta. E vocês vão ver, tudo que eu estou falando está registrado, tem as fotos. E o protocolo era mantê-la viva para depois desintoxicar. Só que ela não melhorava, ela só piorava. Nós fomos para o 8º andar, no cantinho da sala, porque não tinha leito, por isso Santa Casa recusava, não tinha leito. Eles arrumaram um cantinho, ela ficou bem no cantinho. Eu estava virada para todo o quarto, era uma enfermaria, tinha mais 4 pessoas internadas, com 4 acompanhantes.
Então tinham 8 mulheres dentro do quarto. Só que eu não tinha coragem de olhar para trás. Eu não tinha coragem de encarar ninguém. Por quê? Porque eu fui dominada pelo medo. O medo me fez esquecer quem era meu Deus, a quem eu servia. Eu só olhava para a situação. Eu só olhava para ela morrendo ali na minha frente. Eu creio que as mães que perderam os filhos aqui só pensavam no decreto. Se eu não entregar, eu tenho 3, 4, 5, 6 filhos que vão morrer também. Eu preciso entregar, e por medo entregava o bebê. Mas aqui não. Aqui o inimigo deu de cara com uma mulher forte. Glória. Uma mulher que resistiu. Aleluia. Uma mulher que seguiu as orientações de Deus. É verdade. E ela se levantou em favor daquela criança. E não foi só aquela criança que foi salva, foi todo um povo que foi liberto. Porque aquela criança viveu, porque aquela mulher não desistiu. Mas quantas mães estão desistindo? Quantas filhas estão desistindo? Quantos pais estão desistindo? Quantos filhos, quantos irmãos estão desistindo? Estão entregando para o inimigo por medo de morrer. Eu vou perder minha salvação? Estão entregando. Mas essa mulher não entregou. E eu, dentro do hospital, dentro ali do meu egoísmo, do meu sofrimento, eu só olhava a dor. Eu só vivia a dor. Até que eu fui despertada. Meu marido foi visitar a minha filha com um casal de presbíteros. E na hora de ir embora, a minha amiga, ela falou: eu posso orar? Eu falei: claro, pode orar. Baixinho no cantinho, eu falei: pode orar. E aí ela orou. Ela orou no quarto, orou para todas as enfermas. E foi até um leito especial, orou por uma pessoa, uma jovem que estava ali há mais de 30 dias, era de bem longe, e foi embora. A Ana Luísa não conseguia falar, porque a boca estava toda travada. Ela tinha acompanhamento com dentista, fazia laser terapia, para que as feridas da boca secassem e ela pudesse alimentar e falar. Ela tinha acompanhamento de oftalmologista, porque os olhos foram tomados também. Ela tinha acompanhamento da equipe especializada em feridas, porque o corpo todo ferido. Então, Deus preparou tudo, irmão. Que nenhum plano de saúde ia dar a essa menina o tratamento que ela teve no Hospital de Santa Casa. E até há uns meses antes disso acontecer, ela tinha o plano de saúde. E eu, em oração, eu lembrei do testemunho de um pastor que teve o diagnóstico que a filha dele ia nascer toda deformada, e ele tinha um plano de saúde, um dos melhores planos de saúde, e ele perguntou para o médico o seguinte: mas o plano de saúde não vai adiantar, não vai cobrir nada? Não. Nesse caso, o plano de saúde não vai resolver nada. E eu lembrei disso e eu falei com meu esposo: vamos cancelar o plano de saúde. Está ficando muito caro, vamos cancelar. E depois eu fui entender o porquê. Porque se ela tivesse o plano de saúde, ela não iria para o Santa Casa. E Deus não faz quando Deus cria uma situação, não estou falando que Deus criou, mas Deus é Deus que não perde oportunidade, irmãos. Uma situação criada pelo inimigo, Deus pegou aquela situação e fez para trabalhar para o reino. Não foi só em favor da minha filha,
Quando Deus entra numa causa, pode ter certeza, o que está por trás é o reino dele. É o reino de Deus. Então, quando aquela presbítera orou, ela foi embora, a Ana Luísa começou a falar. Aleluia. E aí a menina que ela foi no leito, ela falou assim, aí eu olhei para trás, a menina falou assim, nós temos visto o teu sofrimento, nós temos acompanhado a tua dor, mas deixa eu te perguntar, aquela mulher que saiu daqui é pastora? E eu não queria muita conversa, sabe, pastor? Eu falei, para não explicar o que era presbítera, eu falei, é pastora. Aí a Ana Luísa virou e falou, não, ela é presbítera, com muita dificuldade. E a minha mãe também é presbítera. E o meu pai é presbítero. Irmãos, eu queria que o chão abrisse. Eu fiquei com vergonha do Senhor. Eu fiquei com vergonha do Espírito Santo. Porque eu sabia, eu conhecia quem poderia operar dentro daquele quarto, não só na vida da minha filha, mas em todas aquelas vidas. E eu estava calada. Eu estava ali no egoísmo, me entregando. Parecia que eu estava no leito. E naquela hora eu olhei para trás e eu falei, realmente, vocês me perdoem, eu sou presbítera, eu conheço o dono da vida, o dono da morte, aquele que faz subir, aquele que faz descer a sepultura. E se vocês me permitirem, a partir de hoje, nós vamos orar todos os dias, nós vamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor me deu um salmo naquela madrugada, antes deles chegarem, o Salmo 113, depois vocês leem em casa. E eu falei com ele, você está vindo, traz a minha Bíblia, porque eu estava lendo no celular. Aí eu queria ver na Bíblia, o Salmo 113, e nele termina falando que eu seria alegre mãe de filhos. Glória a Deus. E eu tomei posse daquela palavra, e depois disso nós começamos a orar, a louvar, a agradecer. Antes do turno da noite terminar, a gente agradecia as enfermeiras, os médicos que trabalharam à noite, já colocava a equipe que ia chegar nas mãos do Senhor. A gente começou a louvar, e aquele ambiente, aquele quarto, ele foi tomado de uma presença tão grande de Deus, que não parecia um quarto de hospital. As pessoas me procuravam de madrugada para confessar pecados, e falavam assim, eu não sei por que eu estou te contando a minha vida, eu não te conheço, mas eu não quero mais viver dessa maneira. Oh Deus maravilhoso. E ali a gente orava, eu falava, você crê na remissão dos pecados, você crê no sangue de Jesus que te perdoa, eu creio, você confessa, e houve salvação. Aleluia. Naquele corredor, aquele hospital, aquele quarto transformou aquele corredor do hospital. Aleluia, glória a Deus. Só que em especial aquela menina que recebeu aquela visita, ela estava ali há mais de 30 dias e ela não tinha data para sair. No dia seguinte ela recebeu alta, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Só que como ela é de longe, ela ia receber o prontuário de alta, mas ela não sabia quando ela ia sair do hospital, porque tinha que vir um carro da prefeitura para buscá-la. Só que naquele dia o carro da cidade dela estava deixando uma paciente lá embaixo. Aleluia. E ela falou assim, gente, eu estou indo embora e é agora. Glória a Deus. E eu fui no leito dela e Deus falou assim, dá ela uma oferta. Eu peguei escondido, ninguém viu, fui lá e falei para ela, você está indo embora, eu posso orar por você? Aí ela, claro, orei, orei, falei com ela sobre Jesus, perguntei, você quer confessar o Senhor Jesus como Senhor da tua vida? Ela confessou, houve salvação, para a glória de Deus.
Aí ela recebeu a oferta e foi embora. E até hoje ela acompanha uma live, a live dessa presbítera que fez a oração. Se olhar, ela está lá o nome dela, Beatriz, acompanhando a live. E o Senhor falou, não vai haver morte neste quarto. Só que todas ali tinham o diagnóstico, doença autoimune, não tem cura. Tinha a aba, 9 anos sem colocar os pés no chão. 9 anos tomando banho de leito. E a Ana Luísa foi melhorando. Ela foi falando e começou a falar até demais, conversar com todo mundo. E a gente foi conversando, contando as maravilhas do Senhor. E a aba tomava remédio muito forte, tomava morfina. Só que nesse dia a enfermeira esqueceu o horário. Deixou passar o horário de dar ela a morfina. E de dor, ela teve uma parada. Choque anafilático, né? E teve parada. E aí entrou toda aquela equipe com aquele carrinho com fio. Como é que chama aquele negócio de ressuscitar? Fibro. Desfibrilador. É isso aí, gente. Entrou aqui com aquilo, deu os choques nela. E ela voltou, mas voltou e simplesmente, para eles, ela morreu. E aí eles tiraram a filha dela, eu fiquei assim olhando de frente para ela, eles tamparam, e eu me lembrei da palavra do Senhor, nesse quarto ninguém vai morrer. E o quarto ficou todo gelado, e eu falei, não. Eu falei, Espírito da morte, em nome de Jesus Cristo, sai daqui agora. Há uma palavra de Deus sobre este quarto, que ninguém vai morrer. Hoje não. Nesse quarto ninguém morre. Eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. A aba deu um pulo no leito. A aba deu um pulo no leito. E a filha dela entrou chorando muito. Glória a Deus. E os médicos já foram ligando todos os aparelhos, olhando o coração. E ela, como para eles ela tinha morrido, faltou oxigênio no cérebro, ela não falava coisa com coisa e sem saber o que estava acontecendo. Marcaram a tomografia e a tomografia demorando e a aba delirando. Aí quando foi 11 horas isso foi à tarde, gente. Quando foi 11 horas da noite, buscaram ela para a tomografia. Não deu nada. No dia seguinte, quando a filha dela foi pegar as coisas para dar o banho dela no leito, ela falou, não, hoje eu quero tomar banho de chuva. Me ajuda a levantar e ir para a cadeira. Aleluia. E ela pôs os pés no chão. Depois de 9 anos. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor. Seja louvado. Aleluia. E foi saindo uma por uma. E a médica via a equipe médica todos os dias acompanhando a Ana Luísa e falou, olha mãe, em torno de 4 a 6 meses dentro do hospital. E eu falei com ela, Ana, eles estudaram, eles são médicos, nós vamos ouvir, mas quando eles saírem, nós vamos repreender, porque nós cremos em um Deus que surpreende e que está além da medicina. Amém. E assim nós fomos fazendo. A cada diagnóstico, nós orávamos. Eu não aceitava. Aí eu repreendo em nome de Jesus. É no tempo do Senhor. E eu fui vendo fulano que ia sair, não tinha data para sair, ganhou alta. A outra ganhando alta. Eu falei, Ana, daqui a pouco somos nós. Amém, Jesus. E Ana foi melhorando e Ana começou a alimentar. Já não queria nem a comida dela, ela queria que eu ganhava, porque a dela era pastosa. Ela, não, mamãe, eu quero é comer. E eu descia, comprava pão de queijo para ela, comprava as coisas, subia na bolsa escondido e dava para ela. E ela foi melhorando e os médicos sem entender nada. E eu parei a médica lá fora, que eu não queria que ela ouvisse, e falei assim, qual que é a possibilidade de alta? A ela, talvez ainda essa semana. Eu falei, hoje não?
Aí ela, não, hoje não. Aí eu falei, amanhã? Aí ela, não, talvez essa semana, mas amanhã ainda não. Aí eu falei, voltei e falei, ô Ana, em nome de Jesus, talvez amanhã a gente saia. Amanhã a gente vai embora para casa. E na madrugada, na madrugada, a Aba me chamou na cama, no leito dela, todo mundo dormindo. Ela falou assim, senhora Graziela, faz favor. Eu fui, ela disse assim, eu fui da Assembleia de Deus muito tempo. E eu estou fora dos caminhos do Senhor. E eu falei, e você gostaria de voltar? Ela gostaria. Eu quero voltar para o Senhor. Glória a Deus. E aí, ali naquela madrugada, nós fizemos a oração, ela retornando, para os braços do Pai, para os caminhos do Senhor. E na manhã seguinte, a médica chegou, olhou a Ana, olhou os papéis, olhou o exame e falou, não sei o que está acontecendo não, mas eu vou olhar com a médica, eu acho que ela pode ir embora hoje. Aí eu olhei para ela e olhei para a Aba, e aí o Espírito Santo falou, viu? Por isso eu aproveitei toda essa oportunidade pela minha filha. E eu fui até o cantinho da Aba e falei, Aba, por você, aconteceu tudo isso dentro deste pacto, para que você retornasse para o Senhor. Graças a Deus. Porque uma vez filho, sempre filho. Um pai não abandona o filho. A palavra do Senhor diz que pode a mãe e o pai abandonar, pode a mãe que amamenta se esquecer do filho. Deus jamais se esquecerá. Amém. Então Deus nunca tinha se esquecido dela. Eu não estou dizendo que Deus colocou a minha filha nessa situação. Mas se ela estava naquela situação e tinha um lugar para ela ir, que fosse aonde tinha uma filha precisando de ajuda. E Deus encaminhou a minha filha para o lugar certo. E todas daquele quarto saíram. Todas. Não ficou uma. Para a glória do nome do Senhor. Para a glória do nome do Senhor. Nós vamos ver as fotos. Vou pedir a Thaís para passar. Esse cabo chega. Posso pegar aqui? Chega lá, Thaís. Porque por mais que a gente fale, se puder apagar uma luz, tem como apagar uma luz? Para que a igreja possa ver melhor. Ela ainda estava no Hospital Margarida, tá? Quando tudo começou. Pode. Tá ligado o som, irmão? Peraí. Te amo, Deus. Tua graça não falha. Todos os dias eu escondo tuas cruz. Desde quando me levanto até o mundo final, eu cantarei da bondade.
o que foi dito no início. O que tem a ver é a posição que você toma diante do problema. É verdade. A posição que aquela mãe tomou, a posição que eu tomei, a posição que a gente... Qual é a posição que você vai tomar diante do problema que está batendo na sua porta? Você quer falar? Glória a Deus. Ela está aqui para a glória de Deus. Aleluia. Com 13 dias nós saímos. Com 13 dias para um diagnóstico que o médico falou que seria em torno de 6 a 8 meses. Então, com 13 dias, para a glória de Deus, quando eu decidi obedecer e entender que o propósito não era sobre ela, não era sobre mim, era sobre o reino, era sobre vidas que precisavam ser alcançadas dentro daquele quarto, e que se Deus nos colocou dentro daquele quarto, era para que nós declarássemos vida sobre aquelas pessoas, aonde estava cheiro de morte, porque ali não deu para ver direito, mas ela estava ferida de cima a baixo. O corpo dela desfazia, estava soltando, ela tomava banho, eu pegava a pele dela no chão do banheiro. Era cheiro de morte, ali reinava. E eu creio que o inimigo ria, porque teve um dia, não sei se ela vai querer falar, ela falou: mamãe, eu ouvi correntes vindo me buscar. As correntes vinham arrastando no corredor. Quando ela falou isso, eu levantei e falei: Deus não manda buscar filho dele em corrente. Satanás se bate em retirada em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu creio que, como a mãe de Moisés, quando ela colocou ele no cestinho, ela confiou, não foi em Miriam, não, ela confiou em Deus. Naquele dia que ela falou: mãe, veio uma corrente me buscar. Naquele dia eu falei: Deus, é tua, não é minha. Os meus filhos são teus. Eles vão sair dessa terra pelas mãos do Senhor. Está aqui. Entregue. Se o Senhor quiser levar, o Senhor pode levar. Mas o inimigo não. O inimigo não tem poder de tocar naquilo que o Senhor nos deu. Não deixe, igreja, se levante como essa mãe aqui. Como várias outras mulheres e homens que estão aqui, ó, de Gênesis e Apocalipse, para nos ensinar que a última palavra, ela vem da boca do Senhor. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Então, um detalhe bem importante é que antes de eu ser internada, eu tinha desistido de um sonho bem especial para mim. Eu acho que ninguém teve conhecimento disso ainda, mas eu sou atleta, eu treino desde os 12 anos e eu sempre sonhei ser jogadora de vôlei. Mas pela minha altura, pela posição que eu jogo inteira, aquilo seria impossível. Então, isso aconteceu em junho, eu estava sendo reserva, com minha banca, eu falei: vou desistir, vou começar a estudar. E desisti, não estudei também. Comecei a estudar esse ano. E depois disso que aconteceu, eu tive que começar a aprender tudo do zero. Eu não sabia o que era mais correr, eu não sabia o que era mais toque, manchete, eu não sabia. Mas em dezembro eu fiz uma seletiva e hoje em dia eu moro em Contagem e jogo pelo URC, URC, Leão Recado Clube. E esse próximo final de semana eu participo de um dos meus primeiros campeonatos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus é fiel, amém? Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. É fé ou não é? Amém, Amém. Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Eles Deus. não estavam vendo o milagre, né? Glória a Deus. Mas eles creram que o milagre ia chegar. Amém, E Jesus. naquele quarto não teve morte, mas teve vida. É isso, irmão. Determina a sua família. Que a irmã falou, eu sempre falo aqui, irmão. A maior investiga do inimigo hoje é nas famílias, é nos lares.
Eu estava falando com a minha esposa que família é base. E nós, como cristãos, não devemos aceitar o diabo querer apoderar da nossa casa. E ter discernimento espiritual, irmão. É que está faltando a vida de muitos crentes. Quando a filha dela falou que viu corrente, na hora teve um discernimento. Deus não busca filho dele acorrentado. Então a investida do diabo era na vida dela, mas ele perdeu, e o nome do Senhor foi glorificado. É motivo, irmão, de nós glorificar a Deus, porque a vitória deste casal, irmão, é a minha vitória. Amém. A vitória deste casal é a vitória da igreja. Amém, Jesus. Sabe por quê, irmãos? É mais uma prova que Deus, Ele cuida dos seus. Amém. Glória a Deus. E quantos joelhos se dobraram em favor dessa menina? Aleluia. E Deus não suporta oração. Uma coisa que Deus não aguenta é ouvir os seus servos clamar a Ele. Eu sempre falado com a diaconisa Márcia: não desista. O seu filho é a herança do Senhor. Amém. E quem vai perder é o inimigo, mas o Senhor vai ganhar. Amém. Amém? A irmã Michelle está aí. Domingo que vem a irmã Michelle vai dar o testemunho dela. Amém. Amém? Glória a Deus. É um milagre também, tá? Amém, Jesus. Né, irmã Michelle? Verdade. Tá vendo, irmão? Eu sempre falo que a vida nossa é viver de glória em glória. Cada dia você tem que contar uma experiência com Deus, né? Eu fico vendo aí a irmã Noemi, a irmã missionária Neidinha, é um milagre também de Deus. Outros aí é milagre de Deus. E às vezes, não quero assim parar e pensar assim: meu Deus, olha o que Deus fez na minha vida. E tem tantas pessoas ingratas, né? Como o ser humano é ingrato para com Deus. E uma coisa que dói, irmão, é a ingratidão. Quando a pessoa não é grata, você não dói? Dói, irmão, porque nós somos seres humanos. Imagina com Deus. Mas eles estão sendo gratos ao Senhor. A família do José Filho está sendo grata ao Senhor. Amém. E é isso aí mesmo, irmão. Fala de Jesus, queira o inimigo ou não, mas fala de Jesus. Eu sempre digo, quando os crentes reúnem para falar mal do irmão, né? Ninguém reúne para falar de Jesus. Eu falo de Jesus o dia todo. Pode falar de Jesus, mas eu não acho ruim não. Mas fala bem. Quantas pessoas que reúnem para falar mal do irmão? Crucificar o irmão. Às vezes o irmão não está fazendo nada, tem outro apontando o dedo para ele, né? Mas Jesus é o nosso advogado fiel. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero agradecer, né, a presença da família maravilhosa. Que Deus continue abençoando o presbítero José Filho. Do nada nós conhecemos, né, Deus? Ainda fiz uma compra na mão dele. Do nada Deus colocou no meu caminho. Eu não conhecia ele, né? Mas Deus é fiel. Deus sempre põe pessoas boas no nosso caminho. E ele começou a contar, se eu sentir essa irmã, vai ter que dar um testemunho. E aqui eles estão dando testemunho para a glória de Deus. Amém. Glória. Irmão, o segredo nosso é confiar e não desistir. Quero pedir perdão aos irmãos, que nós passamos um pouco horário, mas é coisa boa, né, irmão? Amém. Dá para ficar ouvindo aqui o dia, a noite Glória toda, a né? Deus. O que Deus faz não cansa nós, não, né? Mas se fosse uma coisa do homem, já estava cansado todo mundo, né? Mas quando vem do trono, né? Amém? Pastor Roberto, quer falar? Oi, irmãos, eu queria aproveitar a igreja, até por causa do testemunho da irmã, que a igreja começasse, que me ajudasse em oração a favor da minha esposa, da Norma. Tá? Ela vai fazer um exame na quarta-feira e para ser diagnosticado ou sim ou não a respeito de um câncer na bexiga. Eu creio que Deus já deu a vitória. Amém. Mas o médico suspeitou, fez o exame, constatou uma massa na bexiga e pediu para fazer um exame até um pouco caro para ser pago na quarta-feira agora.
Mas eu creio que Deus já deu a vitória. Amém. Nós temos que colocar nossa fé em ação. Né? Independente do que o inimigo quer fazer, tentar envergonhar o servo de Deus é colocar fé primeiro em ação. Colocar fé, eu creio que Deus já moveu as águas e esse exame não vai dar nada. E tudo para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Amém? E eu quero dizer a essa menina, como é que é o nome dela? Ana Luísa, ó filha. Deus tem algo muito grande na sua vida. Glória a Deus. Talvez você pense que você vai ficar só por aqui, jogando um vôleizinho aqui, jogando alguma coisa por aqui. Mas o que Deus tem para você, conta os dedos da sua mão. Olha para as suas duas mãos. Deus vai te levar em 10 países diferentes. Glória a Deus. Você vai ser um missionário, levando a palavra do Senhor. Mas Deus vai te usar de uma forma tão grandiosa nessas 10 nações. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Amém. Você não vai ficar apenas por aqui, não. Seus pais podem começar a esquecer o laço do inimigo aí, você vai viajar muito. Porque Deus tem algo muito grande na sua vida. Eu creio. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a igreja vai orar em favor da Norma, continuar orando em favor da nossa irmã Michele. Já está aí para contar o testemunho. Quando os irmãos for orar também, ore pelos irmãos que estão viajando, né? Nós estamos com os irmãos viajando aí, para que Deus, assim como Deus levou em paz, traz em paz. Amém? Mas quantos creem, irmão, que o exame dela vai dar tudo negativo? Amém. Quantos creem, irmão? Amém. Então vamos orar. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. E já agradecer a Deus pelo que vai acontecer na vida da Norma. Amém? Ela vai voltar surpreendida. Nosso Deus é Deus de milagre. Amém. Ele faz aqui, Ele faz lá. Ele é Deus de longe, é Deus de perto. Ele é Deus lá dos Estados Unidos. Aonde você clamar, Ele vai. Amém. Eu não posso ir, mas às vezes mas Ele vai aonde eu não posso. Amém? Amém. Querido Deus, maravilhoso Pai, na Tua presença nós reunimos, ó Pai, para te agradecer ao Senhor. Ó Deus, desde já eu quero te agradecer, meu Pai, pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias concedidas sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus servos e das Tuas servas, ó Pai. Eu quero apresentar a Norma nas Tuas mãos, ó Pai. Eu sei que o Senhor é Deus. Amém. E a Tua palavra é que operando Deus, ninguém pode impedir. Usa dos médicos ali, surpreenda os médicos ali, porque o Senhor é o Deus que surpreende a medicina. Vai visitando, meu Deus, aquele local, vai transformando ali em bênção, meu Pai. Ainda que haja alguma maldição de enfermidade, eu estou repreendendo agora. Estou lançando ao mar do esquecimento, para que ela possa ali, meu Deus, surpreender a medicina. Pai, vai de encontro de todos aqueles também que pediu que a igreja orasse por eles, ó Pai. Deus, como os irmãos estão em viagem, com teu sangue da vitória, repreende todo mal, todo espírito da morte. Nós o repreendemos, ó Pai, e da vitória. Despede o teu povo em paz nos teus lares, na cobertura do teu sangue, dando-nos o livramento, Senhor, das balas perdidas, dos assaltos, do sequestro, dos roubos à mão armada. Ó Deus, nos leva em paz na cobertura do teu sangue. Dai-nos uma noite abençoada na tua presença, que nós possamos deitar e dormir o sono do justo, o sono reparador, meu Pai. Nos guarda o livre de uma semana de vitória, debaixo das tuas asas onipotentes. Por isso, fica conosco. Nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce comunhão e as grandes consolações do Espírito Santo estejam cada um dos nossos irmãos, e que todos podem dizer amém e amém. Deus